sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Apesar da gente estar vivendo uma crise que é notória e pública a todos, a cena particular da oncologia e da unidade de oncologia do Hospital Geral, ela resgatou uma quantidade tão grande de dificuldades que historicamente a oncologia de Caxias vivia. Nós chegamos a ter pacientes aguardando 4 meses para acessar o seu tratamento de radioterapia. E hoje, mesmo diante dessa dificuldade, os nossos pacientes, em no máximo 3 a 4 semanas, vão estar da sua unidade básica até a nossa unidade especializada, acessando esse tratamento. Da mesma forma para a quimioterapia, da mesma forma para a cirurgia do câncer. Nós ampliamos algumas áreas que são estratégicas, que são os exemplos das UTIs, até porque pacientes graves eles necessitam dessa estrutura e existiu uma falta desses leitos no mercado. Nós ampliamos esses leitos, na UTI adulto nós já temos 100% de ocupação desde que ampliamos. Eu acho que o grande argumento para a gente tentar modificar essa história é poder usar o exemplo que essa trajetória recente da oncologia do Hospital Geral vem tendo, que usou estímulo financeiro público do Ministério da Saúde e foi ressaltado como bom uso. Uma estrutura desse tamanho foi viabilizada com um pouco mais de 5 milhões de reais, mudando a história do tratamento das pessoas. Então, toda vez que se tem um olhar atento para a saúde, mesmo sem grandes montantes, mas bem utilizados, e que tem um olhar de entregar protagonismo para as pessoas que estão no dia a dia, elas se motivam a fazer o melhor. A gente vê, né, no dia a dia que os serviços de saúde têm muito desperdício de qualquer tipo, de tempo, de pessoa, de movimentação desnecessária, falhas, né? E o enfermeiro é aquele profissional que conhece a fundo o fluxo do serviço de saúde e pode estar dando sim sugestão de como melhorar esse serviço, quais as melhorias que podem ser aplicadas para que realmente se crie realmente o valor agregado para o usuário desse serviço. Então nós fizemos muitas mudanças em toda a parte de protocolos. Isso nos ajuda muito a gerenciar os nossos serviços, porque nós trabalhamos com indicadores assistenciais. Nós temos praticamente quase 300 indicadores hoje em dia no hospital. E isso nos mostra a nossa realidade, na verdade, como nós podemos trabalhar, o que nós devemos melhorar, aonde estão nossas falhas e de que forma nós vamos conseguir revertir também onde temos alguns problemas. Também começamos a trabalhar com um novo segmento na área de cirurgias plásticas. Hoje havia uma tendência que os cirurgiões acabavam operando em clínicas ou ambulatórios particulares. Nós organizamos uma estrutura e segmentamos uma unidade para internação com uma estrutura própria, com mais privacidade para pacientes da cirurgia plástica. Outra questão são os redesenhos de processo. Talvez o paciente realizou um exame, aquele exame está sendo definitivo para realmente traçar a alta hospitalar dele. E por atraso, por fluxos ineficientes dentro do serviço de saúde, esse exame foi atrasado, o resultado ainda não veio, o médico passou, não conseguiu ver esse exame. Então, será que não tem nada que a gente possa estar fazendo para realmente agilizar esse processo? Agilizando esse processo, eu vou estar dando uma resolutividade maior e sim, a alta do paciente no menor tempo possível. E é fundamental que a gente tenha planejamentos bem estruturados, otimizar os recursos, reduzindo desperdícios e realmente reduzindo custos desnecessários.
quando o enfermeiro previne um erro de medicação, quando o enfermeiro auxilia na prevenção de uma infecção hospitalar, ele está prevenindo, ele está auxiliando que esse paciente fique um menor tempo internado. Hoje, na nossa região aqui da Serra Gaúcha, uma diária de UTI gira em torno de R$ 2.500. Então, vamos supor que esse paciente teve que ficar numa UTI em função de uma infecção hospitalar 3, 4, 5 dias a mais. Quanto que isso está custando ou poderia ser deixado de gastar, né, em função dessa prevenção desse evento adverso? A gente trabalha em parceria, na realidade, com o município de Caxias. Nós fizemos treinamentos sobre várias patologias na área de prevenção, mas não é bem nosso foco, né? Nós somos um apoiador do município de Caxias que trabalha a prevenção. Então, nossos profissionais, nossos professores, nossos enfermeiros, médicos vão até os bairros, até o próprio PA 24 horas e dar treinamento. Essa é a nossa parte a nível de prevenção. Senão, na verdade, todo hospital ele é focado na área curativa. Se você acha que se a gente está ficando sem dinheiro na saúde, a gente vai conseguir fazer campanhas públicas, que a gente vai conseguir mobilizar outras pessoas, primeiro, com que vontade as pessoas vão participar de filantropia? Vai se reduzindo a atenção, e a atenção no seu sentido global, de atender, de cuidar, né, de se apropriar do outro para poder resolver um problema. Porque nós não podemos parar. A saúde não pode parar. Não pode faltar dinheiro para isso. Né? E as pessoas não vão trabalhar só por humanismo. O mesmo olhar atento que faz a gente ter a necessidade de ver os pacientes no final da vida com atenção especial, com cuidado especial. Se a gente transcender isso para as outras coisas do cotidiano, talvez a gente tenha uma solução mais fácil para tanta coisa que está acontecendo de dificuldade econômica, financeira, por não se segregar exatamente o que é prioridade no nosso dia a dia. Saúde é uma delas, inegavelmente. O geral, hoje eu posso dizer que é um exemplo e um case de relativo sucesso, para não dizer absoluto sucesso, em assistência 100% SUS. Se a gente não preservar isso, talvez a excelência possa ficar prejudicada num espaço curto de tempo, né? Mas a gente pulverizar estruturas como essas, que fazem com que muitas vezes pessoas que estão aquém do seu alvo financeiro sigam motivadas porque elas estão numa estrutura que entrega a excelência, que permitem a elas fazer coisas bem feitas. Até este momento nós estávamos trabalhando com a prevenção do câncer e com o tratamento. Então esses pacientes que estão em tratamento no hospital, que eles vão para casa com a sua receitinha, nós viabilizamos o tratamento domiciliar para o paciente. Nós colaboramos exames, muitas vezes no Sistema Único de Saúde demora para fazer algum exame e se há alguma necessidade um pouco mais rápida, a gente viabiliza então com parceiros de laboratórios que fazem descontos, a gente paga os exames. Quando eles estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia, eles muitas vezes não têm a passagem do ônibus para vir fazer o tratamento. Então a Liga viabiliza o vale transporte para eles fazerem o tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Nutrai Nutracêuticos, suplementos alimentares com efeitos para saúde e beleza ou bem-estar, combatendo o que o estresse, alimentos processados e poluentes provocam em você. Busque harmonia com o apoio de um farmacêutico. Nutrai Nutracêuticos, na Rua Guia Lopes 1002, Exposição. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul.
A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Hoje a gente tem visto pacientes de uma classe social diferenciada, poder aquisitivo um pouco melhor, mas que buscam a unidade básica, e a gente vê que está economizando a despesa da diferença da consulta, que tem que pagar em consultório, diferença de exame, que tem que pagar pelo plano de saúde, diferença às vezes até do deslocamento. E a crise, ela afeta o ser humano como um todo. Muitas vezes a esposa está aqui no seu ambiente de trabalho, mas o seu companheiro perdeu o emprego na indústria e tem uma família para ser alimentada atrás dessa estrutura. Então nós temos que manter a questão de motivação, inclusive de proporcionar capacitações até para eles gerenciarem os seus custos no momento de crise. Nós, enquanto instituição, também pensamos nisso. Temos que pensar no funcionário além da atividade dele dentro da estrutura. Um dos principais desafios enquanto enfermeiro talvez seja a gestão das equipes de técnicos, de equipes de auxiliares de enfermagem, né? Querendo ou não, esses profissionais estarão na beira do leito do paciente e são os que vão realmente assim, traduzir o cuidado de enfermagem para o paciente, né? E a pergunta, né, o que fazer então para essa equipe estar satisfeita, estar talvez motivada para assim fazer o cuidado de enfermagem, assim fazer essa assistência e essa assistência repercutir com uma qualidade para esse paciente, né? Além da questão salarial, nós podemos citar outros fatores que podem estar influenciando e auxiliando nessa satisfação profissional. Por que falamos de satisfação? Porque a motivação, quando eu falo de motivação, a motivação ela é interna, ela é realmente o indivíduo estar motivado. Eu posso então criar fatores de satisfação ou de insatisfação dentro do ambiente de trabalho. Um dos fatores de satisfação e insatisfação também pode ser a relação com a liderança, então esse enfermeiro gestor ter as suas habilidades gerenciais desenvolvidas para que assim conduza a sua equipe da melhor maneira possível, com o melhor clima de trabalho. Se você olhar o salário de um técnico de enfermagem, é uma coisa vergonhosa para uma pessoa que lida com a doença direta, com a troca do paciente, que levanta paciente, que tem um dano pessoal físico constante e se expõe a situações que muitas outras pessoas nem tolerariam, excrementos, secreções, e não tolerariam este ambiente de trabalho. E vê o grau de remuneração. Vê o quanto ganha um professor. Então não é só o patamar, não é? Porque as pessoas fazem um equívoco quando se fala do médico que está ganhando mal e confundem o número do valor absoluto. Não é isso, a coisa transcende isso, porque todos deveriam ganhar muito bem. É uma preocupação, como é que eu garanto a execução disso tudo quando essa pessoa está tão mal remunerada, está tão desmotivada, que às vezes tem que levar coisa de casa. Eu vejo os funcionários levam fita métrica de casa, às vezes tem que comprar o próprio esteto e o esfigmomanômetro, aparelhinhos ali para ver pressão e escutar um pulso, para contar um pulso. A gente sabe que a ausência ou realmente ter os recursos em mãos é um fator que desestimula ou pode estimular realmente o trabalho da enfermagem e, consequência, a qualidade assistencial. Uma tesoura que tem que ter numa pochetezinha, porque os funcionários levam de casa para poder cortar o micropore, porque às vezes nos hospitais não tem. Então, veja bem, é grave sim, é grave. E essas pessoas perdem a motivação. E elas têm que chegar lá o tempo inteiro e estar de bem para poder fazer um trabalho que é nobilíssimo, que é cuidar do outro, né? Sim, nós enfrentamos, sim, com certeza, essa crise de falta de equipamentos, como não só o Estado, como todo o país. Mas eu sempre acredito assim, por eu ser profissional de saúde, eu posso dizer assim, quem trabalha na saúde trabalha por amor, não trabalha apenas pela questão financeira. Porque o profissional de saúde que trabalha apenas pela questão financeira não sobrevive à crise. Quem trabalha na saúde trabalha por amor, trabalha com a questão de cuidar do próximo.
Eu entendo que para que qualquer profissional se mantenha no seu cenário de ação engajado, motivado, talvez a gente possa destacar duas circunstâncias que são fundamentais. Ele está numa cena de trabalho que permite a ele transitar por um cenário que busca a excelência, onde eu consigo fazer as coisas de maneira onde aquilo me satisfaz, onde eu tenho protagonismo. E por trás disso eu tenho que ser adequadamente valorizado por isso. Eu acho que o profissional, o enfermeiro, o gestor, eles têm que estar perto da realidade do que está acontecendo dentro do seu serviço, tanto da parte dos pacientes assistenciais, como também da parte dos seus próprios funcionários, né? E nesse momento de crise é fundamental, né, manter toda a equipe motivada, né? E com isso nós conseguimos excelentes resultados. A crise repercute, porque as pessoas esmorecem, as pessoas desanimam. Então aquele sorriso, aquela clássica foto da enfermeira pedindo silêncio com um sorriso, você não vai ver mais. Isso é fato, as pessoas estão desanimando. É fundamental nesse momento agora de crise trabalhar toda a parte de gerenciamento de custos. Isso implica realmente investigar detalhadamente todos os materiais e o motivo de qual foram gastos esses materiais dentro de cada unidade. Com isso nós ganhamos muito, né, porque nós temos metas e essas metas cada vez é reduzir mais. Isso foi muito efetivo. Todas as equipes, né, estão realmente focadas em chegar a esse objetivo de diminuição dessas metas, né, e avaliarem tanto na assistência, né, ficam realmente como detetives para avaliar aonde está o erro ou o que está causando e quem sabe um aumento de custos dentro dos seus serviços. Olha, essa crise ela é estadual, né, e também abate o hospital geral. Mas nós estamos trabalhando internamente com um grupo de funcionários, médicos, para poder viabilizar o hospital dentro dessa situação. E nós temos um diferencial. O hospital ele tem um espírito muito familiar, que as pessoas se engajam e buscam a solução. E nós estamos passando por essa crise e eu diria que vamos sair mais fortificados ainda. Claro que sim, faltam recursos, o recurso é escasso, mas através de revisão de protocolos, através de apoio da equipe médica, da equipe de enfermagem, de todas as equipes, nós estamos conseguindo ultrapassar essa crise sem perder a qualidade. Esse é o nosso foco. Nós passamos por uma situação difícil, mas se todos nós fizermos a nossa parte e colocar acima de tudo o respeito e o amor para o próximo, com certeza, juntos a gente vai conseguir vencer. Da 1h30 às 4h30. Nós temos a sala da Liga no Hospital Pompeia, é só ir lá que as recepcionistas direcionam, pode ir lá, quer contribuir com nós, quer ajudar de alguma outra forma, doando alimentos, fraldas, que tudo isso a gente doa para os nossos pacientes também. E aqui no Hospital Geral é nas quartas-feiras também à tarde o atendimento, então pode se dirigir aqui, sempre tem as voluntárias atendendo e podem daí se disponibilizar, ajudar da forma que acharem necessário. Well, hospitals run, they don't make money. It means that the money they make, they put back into the hospital. So a lot of hospitals are community run. A lot of people give money to the hospitals to help them run. We get government, they supplement medical care. There is a lot of medical insurance companies and they pay for medical care. They make a lot of money because a lot of the residents and stuff, they actually pay for their education, and that money they pay for education actually goes back into the hospital. We have it's called Obamacare, and that is hopefully going to make medical intervention possible for everybody in the United States. I love the idea of Obamacare. Some people don't like it, but the most people who don't like it are your private insurance companies. Obamacare really isn't in full swing. It's really just the concept of insurance by the federal government is just very new to the United States. But as a nurse and a public health worker, I really believe that every person in the United States deserves medical care. Nobody waits for medical care. We never turn patients away because we don't have a bed. Our hospitals are large and there's usually beds always available. And if they don't, I'm sure that they would make arrangements to go to another facility until they can come back to the original facility.
Eu acredito que hoje a maior dificuldade que nós temos ainda são as consultas especializadas. Se falar em termos de Serra, que eu coordeno 49 municípios, nós temos dificuldade sim, mas também a gente tem que dizer que a gente teve grandes avanços. Aqui nós temos UTI adulto, UTI neonatal, nós temos 3 UPAs na nossa região, tá? Que compõe os 49 municípios, nós temos 3 UPAs, estamos para inaugurar provavelmente ainda esse ano, no mais tardar o ano que vem, mais uma UPA. Nós temos 22 hospitais. Então a gente tem dificuldades que o Estado, a União enfrenta, mas em termos também a gente pode se dizer que nós estamos sim com uma saúde de qualidade. Saúde é um dos pilares do ser humano. As pessoas comer não sai de moda, mas morrer também ninguém quer. Uma consulta ou alguma coisa, a gente já começou a ouvir pechincha, né? A gente já começa a notar isso. Determinados procedimentos que se fazia que estão diminuindo, né? Outras coisas da área ginecológica, inserção de dispositivos, todas as coisas que têm custo agregado, que o paciente tem que pagar. Isso vem diminuindo, né? Então isso, na questão da saúde, sim, se percebe que o dinheiro começa a sumir. Quando existe essa possibilidade, que não é uma fantasia, da perda do emprego, a tendência é que inicialmente os clientes de plano de saúde eles procurem mais o seu plano para fazer os procedimentos com receio de perder o emprego e não ter acesso a esse plano de saúde, mas na sequência, se ele perde o emprego, esse volume de atendimento do convênio acaba indo para o Sistema Único de Saúde. Então há um desequilíbrio nesse sentido. Antes existia uma divisão de atendimentos entre planos de saúde e Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o SUS hoje está mais sobrecarregado em função desta situação. Na realidade, nós não diminuímos absolutamente nenhum atendimento, bem pelo contrário, toda essa crise na metalurgia, por exemplo, as demissões que houveram, nós entendemos que isso acaba refletindo no aumento da demanda do paciente SUS, porque muitos deles tinham planos de saúde, acabam perdendo os seus planos e ao necessitar vão para o SUS. Então nós não diminuímos atendimento, nós estamos tentando manter o mesmo número e também com a mesma qualidade. Que a gente começa a se aproximar de uma excelência que é conseguir estar atento aos pacientes em toda a linha de cuidado dele. Não só enquanto num cenário de prevenção, não só no cenário curativo, mas também no final da vida dele, para que a gente possa garantir que esse paciente tenha o final da vida dele sereno, qualificado, o que por vezes é um cuidado pouco atento, porque frequentemente as pessoas pensam que para esse momento, faça o que se faça, pouco vai mudar, e esse é um equívoco tremendo que a gente está tentando propagar a correção. Hoje a gente está num estado onde temos funcionários públicos que receberam salário parcelado. Então, como essas pessoas vão pagar um plano de saúde? Nós vivemos numa realidade local de quase 50% das pessoas utilizando sistema público e os outros 50% usando a saúde complementar. Os planos de saúde. São várias pessoas que estão saindo do sistema particular e migrando para o SUS. Claro que com isso também aumenta todas as dificuldades nas questões de medicamentos, consultas especializadas, mas ao mesmo tempo o Estado ele está acolhendo essas pessoas, porque o Estado também recebe migrantes de outros países. Então, ao mesmo tempo, nós estamos acolhendo essas pessoas, não apenas no Estado, mas na questão saúde, educação e desenvolvimento. Que agora a gente vive patologias, doenças que têm que ser subsidiadas, remédios caríssimos, doenças de alto custo que têm que ser subsidiadas pelo governo. Como é que o governo do Estado vai manter esses tratamentos agora, se ele não tem dinheiro para pagar os policiais e os professores? Quem vai pagar ampolas de medicação de 5 mil, de 10 mil, de 50 mil reais mês?
né? Se a gente não tem salário. Exemplos reais que nós temos agora, o aumento da energia elétrica nos hospitais já representa 60% no valor da conta. Nós temos a questão do impacto também da inflação no repasse do dissídio dos funcionários, que não sai de 9%. Então, são reajustes muito altos em relação àquilo que os hospitais conseguem repassar, ou para o município, ou para o Sistema Único de Saúde, ou para as operadoras. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. A Estetos, clínica de cirurgia plástica, estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. E a gente vive num momento onde o dinheiro vai ficando cada vez menor, mas os problemas se mantêm, as doenças se mantêm ou aumentam. Medicina é uma coisa um pouco ingrata, porque a tecnologia, você veja bem, numa indústria, se você tem uma indústria e você compra uma super máquina, ou informatiza a tua indústria, ou robotiza ela, você faz isso visando economia. Mas em medicina, quanto mais você agrega de tecnologia, mais você encarece, né? Diagnósticos muito mais perfeitos, cirurgias muito mais exatas, mas o processo custou mais caro. E à medida que a tecnologia avança e o conhecimento avança, isso vai ser necessário. Tecnologia está chegando, medicamentos estão entrando na cena do tratamento do câncer e a velocidade com que eles estão disponíveis, não só na nossa cena da Serra Gaúcha, mas no Brasil, é muito aquém do que a gente gostaria. Então a gente vive um cotidiano de, por vezes, viver o dilema de uma tecnologia ou medicação inovadora que adentra no mercado e que a gente de imediato não tem acesso. Está entrando num dilema que não é só nacional, é mundial, do custo que o tratamento do câncer, e eu falo do câncer por ser minha cena cotidiana, mas que o custo do tratamento do câncer está incorporando com as novas tecnologias, que mudam a história da doença, mas que geram uma dificuldade de fonte pagadora que na verdade não é só brasileira, é mundial. Research, there's a lot of research done, and that money comes from public funding or from grants from a lot of wealthy people. A lot of dedicated scientists who want to wipe out cancer, who want to wipe out Lou Gehrig's disease. They want to wipe out multiple sclerosis. They want to help people with cerebral palsy. Any illness that you can imagine, we have a tremendous amount of people who are scientists who love trying to solve the problem of diseases that affect the human life.
I don't believe that they have the cure. I think if they had the cure that they would share it because they would make a lot of money on the cure. The drug companies here, like Brazil, the drug companies are a little bit on the evil side because they want to sell what drugs they're making. They will push their drugs. They have sales representatives and they'll go to the doctor and they'll say, oh, this is a great drug for this disease. And they'll push that drug. And there may be actually a few others that really work just as well that maybe are not as expensive. So whenever there's money, there's always corruption. And in every field, and even medicine, there is corruption. I think what compensates that is the desire of the scientists that are actually developing the drugs. They want to have their name on that drug that cures cancer. So the individual drive is actually, I believe, outpowers the drug industry. Everybody wants the cure. Porque não importa onde esteja atendendo, se é no ambiente da unidade básica ou se é dentro do consultório privado, mas isso tem que ter um nível de excelência, porque a gente trabalha com a vida humana, né? E é muito perigoso. Quando a gente começa a lidar com restrições, é complicado. Lidar com restrições na saúde, porque você não pode usar uma seringa 2 vezes, você não pode lavar uma luva e usar de novo, você não pode reaproveitar coisas. E a gente vê hospitais que precisam usar da criatividade para sobreviver, para manter as portas abertas. A gente está vendo hospitais pequenos fechando, municípios pequenos se consorciando para poder manter uma oferta mínima de saúde, para não praticar ambulancioterapia, botar o seu doente lá dentro e mandar para um centro maior. É fundamental, nesse momento, a gente otimizar os recursos e fazer realmente esse planejamento e avaliar desperdícios, mas lembrando sempre que uma boa medicina ela não depende única e exclusivamente de dinheiro. Tem que fazer uma avaliação de um paciente cirúrgico ou fazer uma cirurgia, o teu protocolo é o mesmo, independente dessa questão financeira. O que pode acontecer é esses pacientes ficarem mais tempo aguardando esse procedimento por conta dos recursos que ou o município ou o estado não consegue repassar para as instituições de forma adequada. Primeiro que a medicina, daí agora volta aquela lendária questão do sacerdócio, né? Realmente a gente vê que algumas pessoas se doam. As pessoas ligadas ao ensino muito fazem isso, o ensino em saúde, né? Muito fazem isso por amor à universidade, à pesquisa, ao conhecimento. Nós estamos com todas as contas em dia e equilibrado, né? Com algumas dificuldades financeiras, mas eu acho que pensar nas pessoas. Eu acho que todo o país está em crise financeira, mas nós que trabalhamos com a área de saúde temos que pensar que muito mais do que o ganho pessoal. Quando a gente sempre fala que ser um profissional da saúde é um ato, é uma doação. Então nós temos que sim ter os nossos ganhos, ter as nossas contas pagas, mas sem sombra de dúvida gostar do que faz, fazer com amor e com carinho. Como foi essa inauguração que a gente fez agora? Quer dizer, nós temos todo o tratamento do câncer, desde o início, desde o diagnóstico até a fase final. E poder proporcionar a humanização, um ambiente qualificado e ter profissionais também que possam atender de forma humana. Quando são acessos a equipes que interagem entre si, ou seja, o cirurgião com o oncologista com o radioterapeuta, esses são os maiores impactos de qualidade do tratamento do câncer que o paciente pode ter. Muito mais, às vezes, do que alguma dificuldade, algum especial medicamento que a vanguarda da tecnologia mostra que passou a ser uma necessidade. Mas dificuldade essa que a gente tem, mas que certamente fica um pouco minimizada quando a gente tem toda essa outra dinâmica
melhor viabilizada, equipada, acessada pelos pacientes. Tendo um mínimo de entendimento administrativo, você sabe que não pode se acomodar e simplesmente usar aquela frase: vou esperar a crise passar. A crise demora. A crise demora. As pessoas precisam se organizar para pensar como é que eu vou resolver essa situação de agora e como eu quero estar daqui a algum tempo. Então o médico precisa planejar o seu consultório, o seu tempo, as suas coisas. Como ele quer estar e não ficar estagnado e achar que aquelas consultas vão ter o mesmo valor, porque isso veio um achatamento, né? Então o poder aquisitivo de todas as pessoas reduziu. E isso é muito perigoso, porque as pessoas querem manter o mesmo padrão de vida. E aí você começa a aumentar o quê? Você diminui o tempo de atendimento, você aumenta o número de pessoas transitando no seu consultório para gerar mais volume. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque tem que manter o nível de excelência. Você pode fazer uma consulta com um tempo mínimo, você pode não precisar de 1 hora, mas determinadas especialidades vão precisar. Medical TV. Com médicos de referência no Brasil e no mundo. Equipes multidisciplinares e depoimentos. Vamos em frente, tô bem. Eu enxergo muito mais. É isso que a gente quer ter uma vida normal. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002 ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. People in the United States have great access to medicine. Like I said, if you go to your medical centers, nobody is turned away because of money. We have a tremendous amount of research on drugs. There's a lot of stem cell research in the United States. I think the United States probably really does excel in open heart surgery. We do a lot of heart transplants, liver transplants. We do lung and liver together. A lot of people, particularly in different areas of the United States, like in the Midwest, people donate their body organs much more readily. With that, they're able to save a lot of people that have heart failure, liver failure, kidney failure, lung disease. And I just see if it continues on the rate that it is, and I'm estimating that in 20 years from now, we should be, I would think, almost disease-free. Acho que a gente resume muito a crise com desacreditação, né?
E não acreditar no sistema de saúde, não acreditar mais no atendimento, não acreditar mais na possibilidade de recurso, e não no recurso no sentido financeiro, dinheiro, né? Mas recurso tudo, tecnologia, acesso, né? Me preocupo muito com o acesso, como as pessoas chegam até o médico. Porque no nosso modelo, né, falando assim de medicina pública, saúde pública, no modelo que existe no Brasil, ele é médico centrado. Não acredito que isso seja nem melhor e nem pior, é como existe aqui no Brasil, e temos outros modelos de sucesso que não são assim, né? Mas isso perpassa por uma série de outras coisas, formação. Hoje em dia se trabalha, claro que o médico tem uma importância fundamental, uma vez que ele faz o diagnóstico, o tratamento, mas hoje se trabalha muito com equipes multiprofissionais. Então isso é uma exigência também legal e por uma necessidade de qualificação de atendimento dos serviços. Os hospitais hoje trabalham com comitês, com comissões, em que se trabalha de forma multitransdisciplinar. Na atuação gerencial, o enfermeiro ele pode então gerenciar serviços de saúde, serviços de enfermagem e realmente ele faz a gestão da equipe. Querendo ou não, o enfermeiro ele é um gestor do cuidado. Ele vai gerenciar a assistência, o cuidado do paciente, a organização desse espaço assistencial, mas também os agentes deste cuidado, que nesse caso nós temos os técnicos de enfermagem, auxiliares e também toda a equipe multidisciplinar. E eu trabalho com equipes multidisciplinares e acho isso fantástico. Quando existe a distribuição de tarefas e cada um conhece o seu papel e principalmente o executa bem, isso é fantástico. Nós já estamos trabalhando em vários serviços já com equipe multiprofissional, onde existem rounds semanais, né, com todos os profissionais, desde a farmácia, enfermeiros, nutricionista, assistente social, e isso fortalece muito para em cada um dar o seu olhar e a partir disso nós prestar uma assistência realmente, né, que cubra todos, tanto a parte psicológica, social desse paciente como a parte biológica também. Exemplo das UTIs, né? Hoje a legislação já exige a presença de fisioterapeutas 18 horas dentro de uma UTI. Então é um trabalho transdisciplinar, em que a conduta do paciente ela é discutida junto com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, enfim, com todos os profissionais que estão inseridos no tratamento do paciente. O enfermeiro realmente é o profissional que tem curso de graduação em enfermagem nível superior e que atua em vários serviços de saúde, né? Em termos de atuação, o que o enfermeiro faça, onde que ele pode atuar? O enfermeiro ele atua em 4 grandes áreas, que é a área assistencial, a gerencial, a de ensino e de pesquisa. Medicine has progressed tremendously in the last 40 years, and I'm very happy to have been a process in that whole thing. As far as my education goes, I have continued. It's a continued education thing. You cannot learn something and then think you're done. It's a progressive, like many other professions. We're continuing to upgrade more computers, more intricate instrumentation to tell what's wrong with people. Our interventions are quicker. One is the BS program, which is a 4-year program, and there's also a 2-year nurse. The difference between a 2-year nurse and a 4-year nurse is the 4-year nurse studies a lot more public health issues. They also do a lot more administrative, how to run a hospital. Como Europa e Estados Unidos, todos os profissionais que trabalham dentro das instituições são enfermeiros, né? Nós temos um déficit, na verdade, tanto no Brasil como na maioria dos países da América do Sul desse profissional, né? Mas o que se procura no futuro é que todos os profissionais que trabalhem dentro da área hospitalar sejam enfermeiros. Por outro lado, o SUS, ele é uma forma de tornar acessível a todo cidadão brasileiro, a todo mundo que estiver no território brasileiro, garantir a saúde, né? Garantir o acesso aos sistemas que oferecem tratamento, diagnóstico, enfim, tudo que se precisa em saúde. Mas, no momento que isso é absolutamente gratuito, e a gente daí
compara o nosso sistema, vamos dividir a responsabilidade do trabalho médico com outros profissionais, enfermeiros, modelos americanos, ótimo, mas temos outro tipo de formação, outro tipo de exigência na comprovação da sua capacidade. Nurses here in the United States, we do a lot of hands-on, we do assessments. We do what is known as a head-to-toe assessment, in which we start with the whole systems in the body, the brain, the heart, how the body moves, and we do assessments and we put those in a chart for the doctor. And we make recommendations to the doctor. We work with the doctors, but we really focus as the patients, as our clients, as who we are really working for. So we are the voice of the patient to the doctor. If they have a problem, we call the doctor on the phone and we tell them about their problems. Eu te diria que a formação do enfermeiro nos Estados Unidos ela é mais densa do que a nossa aqui no Brasil. Tanto que tu não revalida uma certificação de enfermeiro aqui para trabalhar lá, né? Tem que fazer uma prova, às vezes tu tem que fazer qualificação, fazer alguns seminários, sabe, para poder. Por quê? Porque a formação lá é mais densa, né? We try as nurses of taking care of body, mind and soul. So you can cure the disease, but if you don't cure their inner soul, if you don't cure their whole feeling of good feeling, then we've failed. Even if we cure the disease, if you don't make them whole as a person, then we feel like we failed. O papel do enfermeiro dentro de uma instituição de saúde, como ele é o profissional que permanece 24 horas dentro da instituição e normalmente é o único profissional que está presente em todos os turnos, ele faz a gestão do cuidado do paciente. Então ele coordena a equipe de enfermagem e coordena as ações que são prescritas pelo médico ou pela equipe multidisciplinar para chancelar que elas realmente aconteçam. E quando existem intercorrências com esses pacientes ou que o plano de cuidados não está sendo seguido, é o enfermeiro que identifica isso e sinaliza para os demais profissionais da equipe. Claro que sempre validado e com a chancela do profissional médico. O enfermeiro é o profissional da saúde que está dentro do serviço de saúde que mais atua na observação, no acompanhamento desses pacientes. Querendo ou não, ele fica 24 horas do dia, 7 dias por semana e os 365 dias do ano com este paciente. Então, realmente é ele que acompanha verdadeiramente esse paciente. A relação do enfermeiro com os profissionais da medicina, realmente, nós reforçamos que é uma relação de interdependência e complementariedade. Na área de ensino, então, o enfermeiro ele atua na formação de recursos humanos na saúde, mais especificamente na enfermagem, além de atuar também com educação em saúde para a promoção da saúde dos pacientes e usuários no geral. A big part of our nursing is education. If someone comes in with a new diagnosis or they have an old diagnosis and they're not taking care of themselves, we will foster them into doing better healthcare practices for whatever their problem is. Um exemplo disso para ficar mais claro. Temos um paciente diagnosticado com tumor de intestino. Ele vai precisar fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, vai colocar uma bolsa de colostomia. O que o cirurgião vai fazer? Realmente vai marcar a cirurgia, vai fazer o procedimento, vai prescrever os cuidados pós-operatórios desse paciente e o controle desse tumor. O que a enfermagem vai fazer? A enfermagem vai trabalhar nos problemas que essa cirurgia e que essa colocação dessa bolsa de colostomia vai trazer para o paciente. Ou seja, ele vai precisar se autocuidar em relação a essa bolsinha de colostomia, essa bolsa de colostomia. Is death and dying, where there is no hope for coming back. Their body systems are so broken down that they will not survive. And so we do a lot of counseling with the family. And you can actually make death and dying a very spiritual experience by letting family in, by talking about their life, getting a lot of emotional support of the whole family and watching death as a very peaceful experience rather than a trauma, rather than a horrible thing that no one can think about later. Cuidado paliativo não é tratar a morte. Cuidado paliativo é viabilizar a vida dele por esse período que lhe resta, de novo, com serenidade, com dignidade, com conforto. Isso envolve, obviamente, profissionais das outras áreas.
enfermagem fundamental, psicologia, assistência social. Se esses pacientes não tiverem a certeza de que há uma herança de viabilidade de vida para a família, ele não consegue ter um desfecho de vida sereno, nutrição, enfim. Multiprofissionalidade é fundamental. E aí a gente tem que excluir do vocabulário médico esse texto de que estamos num momento em que nada mais há para fazer, porque isso é a maior expressão de insuficiência, de conhecimento a respeito do tema. Today we're able to stop the process of people dying. We're able to control that much better, in which we're able to then put in a more holistic attitude and let people die naturally with their family. Então, se a gente entender que o curso de medicina da UFRGS foi o primeiro curso no país que dispôs de uma disciplina de cuidado paliativo, a gente começa a entender por que os profissionais saem da sua formação de graduação com o conceito de que o final da vida é um período em que eu estou autorizado a dizer no meu discurso, junto à família, de que chegamos no momento em que não tem nada para fazer. E esse é um grande equívoco, não proposital, mas por falta de formação. Então, enquanto a gente não propagar nos cursos de graduação, não só na medicina, mas em todas as áreas da saúde, conceitos de que morrer bem ou morrer mal depende, sim, fundamentalmente da qualidade do cuidado que eu recebo, eu não vou conseguir propagar no dia a dia dos hospitais com que as pessoas, nesse momento final da vida, sejam atendidas e cuidadas da forma como verdadeiramente seja possível tornar esse momento sereno. Então é por isso que no Brasil a gente tem pouco mais de 30 centros de cuidado paliativo para um país do tamanho do nosso. E cuidado paliativo é um momento que, quando a gente fala de crise, é uma cena onde a diferença é feita com medidas menos invasivas, onde a gente costuma dizer que menos é mais, e onde frequentemente medidas como unidades de terapia intensiva, que distanciam o paciente, que invadem o paciente sem mudar o desfecho, são absolutamente desnecessárias. Não porque a gente decida que o paciente não deve ir para lá, não, porque levá-lo para lá é uma medida tão equivocada quanto errar o remédio. Medical TV, a vida e a medicina. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Se você está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Nutrai Nutracêuticos, suplementos alimentares com efeitos para a saúde e beleza ou bem-estar, combatendo o que o estresse, alimentos processados e poluentes provocam em você. Busque harmonia com o apoio de um farmacêutico. Nutrai Nutracêuticos, na Rua Guia Lopes 1002, Exposição. Medical TV, a vida e a medicina. A crise chegou e agora se fala em aumentar impostos, criar novos. Então o dinheiro vai ficar menor ainda, porque o Estado, e aí não digo só o Rio Grande do Sul, porque agora a gente está falando nele, porque temos um problema cotidiano, é só ligar o rádio, ligar a TV, a gente vê que o governador realmente, eu tenho que pagar 5, mas eu só ganhei 4, faltou 1, e é o que está acontecendo. Então,
Claro que vai faltar dinheiro para todo mundo. Porque no momento que o SUS parou de repassar, que o governo parou de repassar, tu tem que, ou tu aumenta a receita ou tu diminui o atendimento, né? Nós atendemos em uma média de 1.000 internações por mês, mais de 33 mil exames laboratoriais, 600 cirurgias. Realizamos em torno de 1.200 quimioterapias orais e endovenosas e agora, recentemente, colocamos a radioterapia, que é o tratamento complementar à quimioterapia, em torno de 70 a 80 pacientes por dia em tratamento. Então é um universo, nós somos referência para 49 municípios da Serra Gaúcha, para mais de 1 milhão de habitantes. Então é uma responsabilidade bastante grande. Eu te diria que os procedimentos eletivos eles são feitos à gestão. A urgência e emergência não, tu tem que atender, né? A urgência e emergência não tem esse tipo de impacto, né? E as pessoas pensam, eu não tenho, mas eu paguei para ter. É o meu imposto. E levaram embora. E foi roubado. E a gente não vê ainda. As pessoas precisam de punição, tem que ver isso. Tem que ter mais Joaquim Barbosa, tem que ter isso, as pessoas têm que ver isso. Isso tem que ser palpável. Infelizmente, o povo vive disso. Vive do Coliseu, sabe? Porque tem que ter, não é só o teatro e a alegria, mas também a punição tem que ser vista. Porque as pessoas estão com muita raiva. Estão muito desapontadas. Então você fala de humanizar, mas ser humano é sentir. E as pessoas sentem. E elas sentem muita raiva. O momento é de crise econômica, né? Moral, penso mais que seja também muito mais moral do que econômica, né? Mas o voluntariado, ele nunca está em crise, porque o voluntariado é algo que vem do coração da gente. E quando tu estás disposto a fazer alguma ação, não há crise que vai te impedir de fazer. Então é isso que move nós voluntárias da Liga, sabe? Buscar recursos, buscar ajuda, e as pessoas são solidárias. Medical TV, com médicos de referência no Brasil e no mundo, equipes multidisciplinares e depoimentos. Vamos em frente, tô bem. Eu enxergo muito mais. É isso que a gente quer ter uma vida normal.